É interessante, rapaz, eu era muito novo, eu não tenho certeza da idade, eu devia ter talvez uns 8 anos, se eu estiver errando é por pouco, um ano a mais, um ano a menos, em Providência. Eu fui levar um pão, meu pai tinha uma padariazinha em Providência, eu fui levar um embrulho de pão para uma senhora. E aí ela, uma pessoa assim, muito fina, ela foi e falou assim: ô meu filho, você aceita um cálice de licor? Eu não esqueço disso, rapaz. Eu peguei, eu aceitei, falei: aceito, né? Mas eu não sabia nem o que era cálice, nem o que era licor, né? E ela me deu ali. Eu peguei aquele cálice que ela colocou para cima do meio e peguei e virei de uma vez só, pá, tomei. Rapaz, quando eu tomei, queimou tal, eu falei assim: meu filho, isso é para se degustar, não pode ser dessa forma. Aí eu falei: tá, não sabia, desculpa, né? E aí eu fiquei aquilo ali saboreando, deu aquela queimação, aquela coisa toda, e eu comecei então, ali eu percebi, eu não sabia, né? Ali foi o primeiro gole que eu tomei bebida alcoólica. E depois meu pai gostava de tomar uma cervejinha, e às vezes eu pegava assim, ficava olhando, e ele falou assim: você aceita que é um golinho? Meio copinho só, tá bem. Eu tomei meio copinho de cerveja com meu pai. E as coisas foram acontecendo. Só que, como eu disse, o alcoolismo, essa doença, alcoolismo é uma doença, né? Ah, não, você está falando assim para se proteger. Não. Alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Não é o Tomé que está falando, não. Quem está falando isso são especialistas. A gente não pode nem falar que a pessoa que é viciada é um sem vergonha, que não quer parar de beber. Só que o conceito que as pessoas têm é que o alcoólatra, aquele alcoólatra problemático, ele é sem vergonha, relaxado, não tem força de vontade, é um fraco, nada disso. O alcoólatra é um doente. E com isso, as coisas foram, como eu disse, o álcool ele é muito sutil, né? Mas hoje, frequentando a Irmandade de Alcoólicos Anônimos a qual eu frequento, eu aprendi que o alcoolismo é uma doença, né, progressiva, com fim fatal, mas é uma doença física, o corpo pede, física, espiritual e mental. Fica processando a mente inteira, o tempo inteiro, como que eu posso fazer para beber, que eu vou fazer, que eu tenho que ter. E o espiritual, que acredito que é aquela coisa que vem já com a dependência. Então, as coisas foram evoluindo, e ali eu comecei, né, a tomar mais uma, mais outra. Eu me recordo que quando eu viajava de caminhão, que eu fazia São Paulo Nordeste, naquela época, o domingo não podia abastecer. Tinha que contenção, né, gastar menos combustível. E então domingo de 0 hora até as 24 horas de domingo não abastecia. E caminhão com aquele tanquezinho original, aquilo não rendia. Você conseguia trabalhar ali, nem a metade do dia você conseguia. E como a gente não ia conseguir, eu lembro que eu procurava sempre parar numa churrascaria no domingo, né, comer um rodízio, sempre gostei muito de carne. E como domingo não ia viajar mais, eu já ia abastecer, não ia ter como abastecer, eu começava a comer uma carne e beber, né? Então, qualquer lugar que você parasse. Qualquer lugar. E tanto é que fora desses dias eu não parava, eu não bebia. Ou então, quando chegava em Leopoldina, que ficava em Leopoldina, meus pais moravam lá, o patrão ia a São Paulo carregar o caminhão, então ele ficava 2, 3 dias. Os 2, 3 dias eu ficava sentado na rua Cotegipe, no centro, dia inteiro na porta do botequim, bebendo com a mesinha, com a cadeirinha na calçada. Fala assim: aí, todo mundo trabalhando, eu tô igual um doutor aqui, folgadão aqui, só tomando uma, né? Olha só, então já começava a despertar aquela coisa. Até que chegou o ponto que eu comentei também na Zamboni, que eu saía e parava no bar do Nini e bebia direto à noite, até tarde da noite. E quando eu vim para a padaria, logo então eu me casei, vim para a padaria, depois me casei, e aí toda sexta-feira a gente fazia um churrasquinho com os amigos, não sei quem, e aí sexta-feira, e começou depois a ser o sábado, e com isso as coisas foram agravando, como eu disse, sutilmente foi entrando na minha vida mais e mais e mais, até que eu ia ao banco 3 horas da tarde, né, 2h30, 3 horas eu ia ao banco. Quando voltava do banco, chegava na padaria, abria uma cerveja, porque eu ia fazer um lanche. Mas o sanduíche era com cerveja. Na primeira vez, o sanduíche acabou primeiro, sobrou cerveja. Na segunda vez, eu maneirei para sobrar
sobrar o sanduíche e acabou a cerveja. Eu tive que abrir a segunda para terminar o sanduíche. E aí as coisas foi agravando. Até chegar num ponto que o último ano que eu bebi, eu não trabalhei. O último ano eu só bebi. Aí você fala assim, minha história podia ter sido parecida com seu pai, que ele perdeu tudo, né? Materialmente ele perdeu tudo que você falou, correto? Então, eu só não perdi a padaria porque tem duas pessoas que na época se dedicaram muito. Trabalharam muito, que é a Soraya, minha esposa, e o Max, que é meu sobrinho, gerente, é um irmão. Tá lá até hoje. Tá comigo até hoje, é uma pessoa a quem eu admiro, eu tenho uma admiração, eu tenho uma consideração, uma admiração por ele, tamanha, de uma pessoa que é extremamente, e ele era muito novo na época, e já tem 30 anos que eu parei de beber, né? O Max era um menino, e com tamanha responsabilidade, dedicou, abraçou a padaria, e assim, foi ele e a Soraya que, né, como diz o Ralph, remaram, tocou, levou, e eu só bebendo, bebendo. Eu começava a beber, gente, 6h30, 7 da manhã, lá na Jaqueira, porque na vila eu ficava com vergonha, porque as pessoas que estavam aqui iam ver. Então eu enfiava num barzinho lá no fundo e bebia até na hora do almoço. Na hora do almoço eu vinha para casa já bem calibrado. Chegava em casa, não conseguia comer direito, deitava, dormia, acordava 4, 5 horas da tarde, levantava, parava, tinha uma variante prata, velha, parava na porta da padaria e perguntava, tá tudo certo aí? O pessoal, tá tudo certo. Eu, acelerava e ia embora. Ia pro botequim, só chegava em casa de madrugada, 2, 3 da manhã, a hora que fosse. Outra história que eu lembro, que você contou lá naquele momento, que a gente conversou isso no carro outro dia, o episódio que você, lá de Leopoldina. Ixi, rapaz, essa é violenta, hein? Né? Eu era fã do Amado Batista e tinha um show, ia ter um show do Amado Batista em Leopoldina, né? Até a data ficou gravada, dia 26 de junho de 92. 26 de junho de 92, um show do Amado Batista no campo do Ribeiro Junqueiro. Eu chamei a Soraya para ir no show. Coitada da Soraya. A Soraya já não queria mais sair comigo porque ela sabia que era só problema, né? Só fazia M. E eu saí, e a Soraya falou que não ia, porque também sabia que ia dar problema. Eu falei assim, mas que desfeita, você não vai assistir o show do Amado Batista, meu ídolo, pô. Aí a Soraya, tadinha, né? No final, como diz o Ralph, essa santa que Deus coloca na nossa vida, né? Na vida dele, Camila, na minha, Soraya. E nós fomos, rapaz. Ela aceitou de ir, coitada. E lá eu sei que eu comecei a beber de manhã, às 8h30 da manhã. O show era 10 horas da noite, mas era 11h30, meia-noite, não tinha começado. Chegou no show, achou até que era dupla sertaneja, né? Tava vendo 2 de Amado Batista já. Rapaz, eu não vi o show começar, né? Eu não consegui ver o show começar, porque eu fiquei lá, já tinha bebido o dia inteiro, e na hora que... Eu sei que assim, era no campo do Ribeiro Junqueiro, não podia sair com a garrafa do bar. Então eles colocavam 2 copos, aqueles copão grandão de 300 ml, virava nos 2 copos. Só que para sair do bar, voltar para a arquibancada onde a Soraya estava, eu não conseguia carregar os 2 copos que entornava. Aí eu virava virava bebida direto, engatava um dentro do outro para ficar mais firme, para carregar aquele profissional. Copo. Aquele copo de papel, né? Isso. Aí eu saía segurando aquele copo, chegava lá, sentava, parece que tinha uma mola naquela arquibancada. Eu sentava, sentava, levantava e ia buscar outra. Sentava, levantava e ia buscar outra. E nessa de ir buscar outra, rapaz, eu saí e não fui. Não voltei para a arquibancada. Fui para o estacionamento, peguei o carro. Eu não sei, deu um branco, deu pane, né? Deu pane, apagou geral. Que nem fala meu filho, deu uma bugada. Aí eu sei que eu saí do bar, cara, eu fui pro estacionamento, eu peguei o carro, rapaz, e eu vim embora, esqueci a Soraya em Leopoldina, cara. Esqueci, perdi a mulher no limpo, né? Esqueci a Soraya em Leopoldina, cara, e cheguei no centro aqui, existia a boca de forno, né? Parei na boca do forno ali, e meus amigos, meus companheiros estavam ali, eu já cheguei pegando o copo que estava mais cheio, entrei bebendo. Quando foi 5h30 da manhã, o cara virou e falou assim, gente, vamos embora que eu tenho que fechar, que eu tenho que descansar um bocadinho, porque amanhã tem que servir almoço aí, né? Servir almoço lá. Aí eu virei e falei assim, gente, peraí, então vamos embora. Cadê a Soraya? O pessoal falou assim, não, a Soraya não, você chegou sozinho. Você chegou sozinho, cara.
Falei, não, eu fui em Leopoldina para assistir o Amado Batista com a Soraya e eu levei ela. Ai, Falei, meu Deus. eu acho que eu esqueci ela para trás. Que hora que eu cheguei aqui? O pessoal, você chegou aí meia-noite e tal. Falei, então acho que não adianta eu voltar lá não, vai dar certo isso não, cara. Eu sei que eu fui para casa, deitei, né, cara? Quando foi primeiro ônibus, chegou de Leopoldina, 10 horas da manhã, a Soraya chegou falando, truvejando. Mega calma, tinha, né, mega cara? tranquila. Falando braba, minha cabeça parecia que explodia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, espera um pouquinho, deixa eu melhorar, depois eu converso. Não tinha jeito de conversar, né? E a Soraya, assim, a pessoa que tem o caráter que tem, né? Ela teve a paciência, a decência de esperar eu melhorar do ferro para me avisar que ia embora, cara. Para avisar que ia embora, né? Só que nisso eu tive um despertar espiritual nesse período, que o show foi dia 26 de junho, sexta-feira. No dia 28 de junho de 92, 28 de junho, 6h30 da tarde, nessa época nós éramos católicos, ela saiu para ir à missa 6 horas com a Vanessinha, e a Vanessa chamou, falou, vamos para a missa? Eu falei, vou não, filha, papai está passando muito mal, reza para mim. E eu acredito que Deus ouviu a prece delas, né? Porque nessa hora, no dia 28 de junho, eu fui para o banheiro, passei mal demais, passei muito mal. Eu não tenho coragem de falar aqui o que aconteceu, porque eu fico com vergonha, né? Os ouvintes não merecem ouvir isso. Mas eu passei muito mal, tive uma situação muito delicada, vexatória, terrível, terrível. E eu sei que no dia 30 de junho de 92, então 2 dias após essa situação, o show na sexta, passei mal no domingo, na terça-feira, 7 horas da noite, eu estava entrando numa sala, num grupo de alcoólicos anônimos do AA, né? Mas como é que você foi parar no ar? Existia uma pessoa aqui na Paraíba, chamava-se a Rocha Negrada, José Alves, popularmente conhecido como a Rocha, e ele que me chamou por uma situação que já tinha acontecido anteriormente, que o Arrocha era um alcoólatra, aquele de ficar na rua, morar na rua, mendigar na rua, pedir dinheiro, porque ele não conseguia trabalhar mais devido ao alcoolismo. Mas ele se encontrou, ele foi para o AA e lá ele parou de beber. E ele foi uma pessoa que me tirou dessa vida, me levou para o AA. Então ele foi lá me chamar. Eu falei com ele, Arrocha, na segunda-feira, eu falei, Arrocha, eu não tenho condição física. Porque a última refeição, Gustavo, que eu tinha feito, foi na quinta-feira, um almoço. Eu almocei quinta-feira. E eu estou falando de segunda-feira, 9 horas da manhã, eu ainda não tinha comido comida nenhuma. Sem carboidrato nenhum. Eu só tinha bebido, né? Passei mal demais. E o Arrocha me chamou, eu falei, Arrocha, desculpa, cara, hoje fisicamente eu não aguento ir. Eu não tenho estrutura, o físico não aguenta. Mas amanhã eu vou. Eu vou porque eu preciso. E na terça-feira, na segunda eu consegui almoçar metade do que eu comeria. Como costumo brincar, eu comi meia ração, né? Na segunda-feira eu comi meia ração. Eu consegui jantar na segunda-feira. Na terça-feira eu consegui almoçar normal já. E quando foi à noite, 7 horas da noite, na terça-feira, dia 30 de junho de 92, eu estava chegando num grupo de AA, assim, arrebentado, destruído, fisicamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente, estava tudo se pensar era negativo. E eu cheguei lá, aquele pessoal, com aquele amor, com aquela paciência, com aquela boa vontade, me recebeu de braços abertos, falando que precisava de mim, que eu era a pessoa mais importante aquele dia, naquela reunião. Então ali eles recuperaram minha autoestima, me recuperaram, me deram credibilidade, acreditaram em mim, eu percebi que eles acreditavam em mim. E eu cheguei em casa, né? Foi aí, na terça-feira, eu cheguei em casa às 9h15 da noite. Foi quando eu comecei a chegar em casa às 9 e pouca da noite. Eu só chegava de madrugada, né? E todos os dias comecei. E a Soraya, em detalhe, né, que a Soraya estava com as bolsas dela e da Vanessa pronta no cantinho do quarto para ir embora. Que a família da Soraya é de BH. Ela ia embora realmente, ela falou que ia, né? E só que ela começou a perceber a minha mudança. E nessa mudança, ela viu que tinha uma chance. Então, como eu falo, a Soraya é uma pessoa assim, um caráter assim, ímpar, caráter ilibado que ela tem. É uma pessoa de um coração fantástico. E ela foi na quinta-feira, eu
já cheguei em casa, o meu prato de janta não estava no fogão, porque ela deixava todo dia no fogão, eu nunca jantava, porque só chegava tonto, bêbado. E esse dia, quando eu entrei pela cozinha aqui, o prato de janta não estava no fogão, eu falei assim, deu ruim. Ela deve ter ido embora. Pior que eu perdi ela e minha filha. E ela está correta, tem toda a razão. Né? O errado só tem um, eu. Mas quando eu entrei assim, vi movimento dentro de casa, eu falei, ué, será que é a Soraya que está aqui ou alguém que ficou para me consolar, né? Aí que eu fui ver, a Vanessinha veio correndo, papai. Eu falei, oi, minha filha. Falei, graças a Deus. Né? Aí ela falou assim, aqui, a mamãe arrumou a mesa ali para a gente jantar. Eu falei, oi, pai, que eu olhei assim na mesa, eu passei, estava a mesa posta com os 3 pratos arrumadinhos, né? Assim, tamanho foi a minha felicidade, que a partir daquele dia nós passamos a jantar, assim, em família. Glória a Deus. Porque eu não sei quantos anos que eu já tinha. Eu perdido casei, isso, né? Eu casei em 84, estou falando de 92, são 8, né? 8 anos que eu não jantava com a minha família. Eu não tinha, à noite, era só do botequim, só dos amigos, entre aspas. Né? De copo. De copo. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Você já está frequentando na segunda AA tem quanto tempo? 30 anos que eu frequento a AA. E você está curado hoje? Não. Alcoolismo não tem cura, irmão. Alcoolismo é uma doença progressiva. Você consegue paralisar ela, né? Paralisar, só. A partir do momento que você volta e toma meio copinho de cerveja, porque eu também gostava. Eu era cervejeiro e só gostava de tomar Brahma, como você falou do teu pai, né? Exato. Só bebia cerveja e Brahma. Só que eu bebia cerveja com a garrafa de 600 ml de vidro. Eu tomava assim, era 30 garrafas de cerveja à noite. 30 garrafas, 3 vezes 6, 18. Era 18 litros de cerveja. Cara, é um negócio assim que hoje eu fico olhando isso, pensando, quando eu falo, como é que pode, cara? Né? Então eu destruí. Então, o meu querido irmão Ralph, né? Assim, o alcoolismo não tem cura, infelizmente. É uma doença progressiva que ela é como, sabe, gente, eu falo um dia eu usei na UA falando assim, uma casa, você faz a casa e faz a fundação, né? Os pilares ali, faz a fundação. E se a água ficar passando uma enxurrada naquela fundação, naquele pilar, vai descalçando, tirando a terra, até o ponto que o pilar vai ficar suspenso e aí a casa vai cair. Então, o alcoolismo é como uma água que passa no pilar da casa. Vai tirando. Nos tira a autoestima, destrói literalmente, fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta também, porque eu acho que é interessante a gente sempre se alertar a isso. O alcoólatra é o que bebe todo dia? Então, o alcoolismo, o alcoólatra, né, o alcoolismo é interessante, ele é tão sorrateiro, a cada um é quase que ele pega de um jeito, né? Tem pessoas que é o alcoólatra do dia certo e da hora certa. Tem um alcoólatra que é só do final de semana. Sexta-feira ele largou de serviço, então só segunda ele beber sexta à tarde, à noite. Sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, ele acha que não é alcoólatra. Só que ele não consegue ficar sem. Então o alcoolismo é o seguinte, como que você vai avaliar se você é ou não? Se você consegue ficar sem. Se eu não consigo ficar sem, mas eu só bebo, Gustavo, mas eu só tomo sexta-feira à noite, sábado e domingo. Segunda-feira eu trabalho de segunda a sexta sem problema. Mentira. Você trabalha de segunda a sexta pensando o tempo inteiro para chegar na sexta-feira, para você poder tomar sua cerveja, seu uísque, sua vodka, o que você quiser tomar. Porque o alcoolismo, e muitas vezes você falou certo, né? A questão de a pessoa acha que o alcoólatra é só aquele que bebe pinga, cachaça. Não. O alcoólatra é aquele que bebe uísque, o doutor que bebe uísque, aquela pessoa importante que bebe uísque, que bebe bebida cara, que bebe vinhos caríssimos, mas também é aquele que bebe cerveja, bebe uma pinga. E detalhe, né, Gustavo? Um dia eu escutei a pessoa falar assim, vício é a única prisão que a chave está do lado de dentro. Só você que consegue abrir para se libertar e sair. O alcoolismo, enquanto eu não aceitei, enquanto eu não admiti que eu era alcoólatra, que eu perdi o domínio da minha vida, eu não consegui me tratar. Esse dia, naquele domingo, no dia 28 de junho de 92, 6h30, 7 horas da noite, que eu parei, olhei para o espelho,
E eu olhei para e falei para ali, pedi a Deus, falei, Senhor, o Senhor carregou meu irmão no colo, aquela pegada na areia. Isso. O Senhor carregou meu irmão no colo. Leva eu, tira eu desse buraco, tira eu dessa merda que eu tô, dessa vida que eu tô, esse inferno que eu tô, né? Dessa impotência que eu me sinto. Já deu, tira daqui, né? E aquela hora eu senti a presença desse Jesus amado, como eu disse, né? Só tenho 8 anos, vou fazer 9 anos, caminhando para o 9º ano que eu me converti, que eu aceitei esse Jesus de todo o meu coração. Mas é interessante, né? Que eu estou falando coisas de 30 anos atrás. Eu pedi esse Jesus, senti a presença dele me carregando no colo. Aleluia. Né? Me tirando dali, me levando. E aí eu pude. Mas naquele momento, Gustavo, naquele momento, Ralph, eu admiti que eu era impotente perante o álcool, que eu tinha perdido o domínio da minha vida, que eu precisava de ajuda. E nesse momento, eu senti que dali para frente ia ser diferente. Eu ia escrever uma nova história, né? Era o Tomé antes e depois. E o Tomé depois. Tomé tem 30 aninhos que está caminhando essa Glória vida. a Deus por isso. Amém. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer aqui, que mandaram aqui agora aqui, mas olha para essa câmera aqui e faz um convite para quem tem algum problema com bebida alcoólica. Problema com droga tem o Narcóticos Anônimos. Mas o pessoal que pode também procurar o AA também. Então, na verdade, assim, né, eu acredito que o AA ele é para tratar do alcoolismo. Mas só que como nós não temos o NA em Além Paraíba, nós tratamos pessoas, tem companheiros nossos lá que tem a dependência, chamamos de dependência cruzada, né? Que é droga e álcool. O álcool é uma droga, mas tem a droga lícita, que é o álcool. Mas tem o problema da droga ilícita, né? Crack, cocaína, não sei o que, bagaceira toda aí. Mas então no AA as pessoas conseguem, a programação é a mesma. A gente consegue fazer esse tratamento de uma forma assim muito bacana. E basta aceitar. Se você aceitar, não tem sofrimento. Você pode perguntar, é difícil? Sim, é difícil. Né? Eu não posso mentir para você e falar que é fácil. Não é fácil. Mas a partir do momento que você aceita, que você quer, é possível. Tanto é possível que o Tomé está fazendo esse tratamento e tantas outras pessoas. Então nós temos reuniões todos os sábados, ao lado do Mini Hospital, no Jardim Paraíso, às 7 da noite. E todo domingo, 9 da manhã, na rua 1º de Maio aqui. Entrou na 1º de Maio, passou o posto de saúde, tem uma ruazinha sem saída, entra naquela rua, é no finalzinho à esquerda em cima. Né? São os 2 grupos que nós temos de AA em Além Paraíba. Serão muito bem-vindos a AA. Já diz o nome, Alcoólicos Anônimos, não se comenta quem vai lá, o que fala lá, o que vê lá, deixa que fica lá. Ou seja, a gente não comenta nada, chegou aqui fora, ninguém vai falar, apontar dedo para ninguém. Então, assim, é anonimato total. Pode confiar que assim, e sem contar que uma das coisas fantásticas que eu falo, né? Me devolveu a dignidade, me devolveu a família, a Soraya deixou de ir embora. Hoje eu vivo e deixo as pessoas viver. E não tem, é bom lembrar, mais uma vez, você que é católico, espírita, né, ou ateu, o AA não tem vínculo religioso nenhum. O AA, assim, a gente fala o seguinte, o AA é necessário que tenhamos, né, acreditemos num Deus, na forma que você concebe o seu Deus, porque nós não temos denominação. Lá no AA não se discute religião, nada. Para quê? Para que não entremos em controvérsias. E assim nós podemos viver em paz. Lá o único assunto que nós tratamos é alcoolismo. E no caso, quem tem as drogas, fala também da droga. Repete para a gente de novo o local e os dias de reunião, por favor. A reunião é todos sábado, às 19 horas, no Jardim Paraíso, ao lado do Mini Hospital. Sábado, 7 da noite, ao lado do Mini Hospital. E domingo, 9 da manhã, na 1º de Maio aqui, na rua, indo para a rede, né? 1º de Maio, passou a clínica ali de fisioterapia, doutor Zé Mauro, entra à direita, uma ruazinha sem saída. O trabalho do AA, né, é muito top. E é sem custo nenhum, né? Não paga nada, irmão. É impressionante. O lugar onde não paga nada. E o que é mais interessante, cara, que eu fico assim encantado, é que eu vejo que quando você termina o seu depoimento, né, você deseja para o outro
assim, você tenha mais 24 horas de sobriedade. Essa sobriedade é o que eu tenho de mais valioso na minha vida hoje, né? Porque a partir do momento que eu bebo, estragou tudo, perco tudo. Então, o que eu tenho de mais valioso é as 24 horas de sobriedade. Nessa hora, eu desejo para todos que estão na sala as 24 horas que eu tenho de mais valioso. Ou seja, eu estou desejando para o próximo o que eu tenho de melhor. E todos que lá na cabeceira de mesa vão lá fazer esse depoimento também faz isso para comigo e para com os outros. Então, aonde hoje, nesse mundo cão que nós estamos aí, que as pessoas te dão o que ele tem de melhor? Exato. Não dá. Não dá. Né? É isso aí. Eu tenho nessa carona que o Tomé me deu esses dias aí, eu tava falando de um chegado meu que ele tava no ar e ele infelizmente voltou para as bebidas. Eu falei aqui até no início, antes de falar da gente começar a falar do ar aqui, eu lembrei dele aqui, mas infelizmente ele voltou. Foi pedido, fica onde você tá, não vai para onde você tem que ir. Tô querendo ir que eu preciso ir. Voltou bebida alcoólica. Acabou a família, acabou tudo. Perde a história lá que o Tomé fala, né? O preço da recaída é uma coisa muito louca. Quem não tem quem não tem gaiola... Se você não tem gaiola, para que você quer passarinho, né? Se o cara já tem uma tendência já do alcoolismo, não procura um bar, o pastor Marcelo Balbino, deve estar assistindo a gente agora aí. O pastor Marcelo tem uma história que é o seguinte, ele se converteu, ele ficou 3 anos sem ir no Porto, que aqui tinha um bar chamado Comilão. Comilão. Do Rubinho. Exatamente. O Rubinho até faleceu, né, cara? Aí acontece, ele ficou 3 anos sem ir no Comilão. Porque ele sabia que se ele fosse, não era pro Comilão, mas aí pro Porto ali, Santa Maria e tal, ele sabia que ia voltar a beber. Ele ficou 3 anos sem ir. Então, tipo, se não aguenta, não vai não, que a casa cai. Ô, Gustavo, você tá falando que o pastor ficou 3 anos sem ir no Comilão porque com medo, né? Eu tinha 2 anos que eu estava no ar, eu cheguei em Belo Horizonte e no Shopping Del Rey, a praça de alimentação, montaram lá um barzinho que eles fizeram na ponta dele, a parte de trás era de vidro. Então eles fizeram a ponta, eles pegaram, é como se pegasse um barco, literalmente, e cortasse ele no meio. Então ficou aquela ponta como se fosse o barco. Como se fosse, não, é um barco. Né? E o meio dele, quando ele cortou, eles encostaram na janela, na parte de vidro. Então aquilo ficou como se você estava realmente num barco, assim, no mar. Você olha para aquele mundão lá para trás. E esse shopping, essa posição, ele fica no alto. E eu cheguei nesse shopping lá com a Soraya, que é perto da casa dos pais dela. E nesse dia, quando eu cheguei na parte de alimentação, vi esse barzinho, eu falei, rapaz, que bacana aquilo ali. Mas assim, só a parte decorada do barco e tudo, e as mesinhas em cima. Só que eu nunca tinha visto a mesa, que a chopeira, o bico da chopeira vai na mesa. Então, tem em cima da mesa aquele braço, né? Sim, aquele braço sim. Que vem e dá aquele tubo de gelo. Aí na mesa tem um lugarzinho, um fundozinho, que se você enfiasse o copo de cabeça para baixo ali, tinha um sensor que jogava uma água gelada para lavar o copo. Né? E aí tinha um reloginho, igual a Copasa, tinha um reloginho, o odômetro. Eu já fui num lugar desse já. Para marcar. Se você, o consumo, a catraca vai rodando. Você vai pegando a sua manete. Você está sentado, quem está sentado, só puxar a manetezinha, botar o chopp ali, tomando e tal, lava o copo, ponto, tá? E o consumo mínimo era 4,8. Não esqueço disso do chopp, cara. Que era o consumo mínimo. Sentado ali tinha que pagar 4,4, quase 5 litros, né? 4,8. E quando o cara começou a falar, eu comecei a olhar aquilo, comecei a ver aquele braço assim. Isso aí com 2 anos. Eu com 2 anos de AA já. 2 anos no AA. Aí eu e a Soraya. O diabinho e o anjinho. Vai! Diabinho e o anjinho. Aí eu olhei aquilo, aí eu vi aquele braço assim, com aquela manetezinha. Eu olhei, eu comecei. Não tinha copo, não tinha nada. Eu comecei a enxergar o copo, eu comecei a enxergar, eu botando a mão na manetezinha, puxando aquilo e começando a colocar no copo e tomando aquilo. Eu digo, pai, Jesus do céu, aquilo ali, quando eu vi, eu comecei, eu materializei a saliva. Juro pra você, por Deus, eu materializei, senti o gosto do chopp, eu engoli com a saliva, quando eu engoli a saliva, eu falei assim, bebi. Falei, Jesus! Olhei pro lado, falei, Soraya, e o cara falando. Me tira daqui.
O cara falando do barzinho, não sei o que, pá. Eu falei, Soraya, segurei no braço, a Soraya fechei os olhos, falei assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Presta atenção na frase. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não tinha condição, olha só, hein? Eu não tinha condição, eu não tinha força, eu não tinha como sair. Eu era totalmente dependente aquela hora. Escravo já. Ali eu já estava entregue. Ali era só abrir, esticar a mão e pá, né? E aí eu pedi a Soraya pegou, saiu andando comigo assim, eu fechei os olhos. Eu saí igualzinho, né? Como você vai guiando alguém que tem deficiente visual? Eu saí andando com ela. Quando eu abri o olho, eu estava em frente o standzinho da McDonald's. Eu virei pro rapaz e falei, me dá um copo de Coca-Cola, meio litro aí. Aí ele falou, você tem que pegar a ficha. Eu falei, me dá esse trem aí, cara. Já vai pagar, me dá aí. Não, que você tem que pagar primeiro. Eu falei, eu vou entrar e vou tomar esse trem. Quando eu botei a mão para entrar, a senhora falou, peraí. Ô moço, por favor, dá a coca a ele. Pode dar que eu vou te pagar aqui, ó. Aí o cara viu a minha disposição e eu ia entrar mesmo, rapaz. Eu tava partindo para dentro. O cara aqui já enfrentou um militar? Não, rapaz, aqui, aí como eu falo com você, infelizmente, o ser humano, o monstro que tem dentro de mim, eu tenho que ter muito cuidado para domar, né? Aí eu fui, rapaz, o rapaz ficou com medo assim, encheu o copo, colocou. Irmão, do jeito que eu peguei aquele copo e fiz, tomei, tanto eu bebi como entornou na roupa. Você fala, por que, Tomé? Porque eu precisava lavar, eu precisava tirar aquela sensação, o gosto. Eu só estou falando isso para quê? Para a gente ver como essa doença ela é forte, como isso é uma obsessão forte. A doença física, mental e espiritual. Então, a dependência que cria na gente. Né? Não somos fracos, não somos mole, não somos nada. Nós somos doente, alcoólatra. Né? E essa hora, eu saí dali, cheguei na casa, fui para o estacionamento, não tive condição de dirigir, pedi a Soraya, leva o carro, por favor, mas me tira daqui. Cheguei em casa, pulei no quarto, eu só saí da casa da minha sogra no dia de montar no carro para vir embora para lá em Paraíba. Eu não fui na rua mais, com medo. Então, quando o pastor disse que ficou, pastor Marcelo, né? Isso. 3 anos sem ir no comilão, é porque a doença, ela é difícil. Mas acontece com todo mundo assim? Não. Cada caso é um caso, né? Mas que a satisfação hoje eu não troco de forma alguma a minha vida hoje, né? Sem beber com o que eu tinha antes. Você pode oferecer o céu, o mundo inteiro, mas se for para tomar, para beber, eu não quero. Muito obrigado.